Porque o ozônio, ele faz isso, ele tem esse poder também de fazer uma quelação nos metais tóxicos, limpando o organismo, devolvendo oxigênio na célula, devolvendo energia celular, e aí sim, se eu tenho água, se eu tenho oxigênio, se eu tenho mitocôndria funcionando, que é a nossa casa de câmbio, né? Então a mitocôndria, ela pega o oxigênio e transforma em energia. Só que chega um momento que a gente está tão intoxicado, que é o que eu estou te falando agora sobre a questão desse contato externo que a gente tem com essas poluições, com esses metais tóxicos, que a gente começa a ter uma hipóxia mitocondrial, uma baixa de oxigênio ali naquela célula, ela começa a sofrer. Aí começa a aparecer o quê? O organismo inflama, o nosso aquário inflama, o nosso meio extracelular fica acidificado, então eu abro uma porta bem grande para doenças oportunistas, para as afecções estéticas, como celulite, flacidez, gordura localizada. Então, isso são as causas. E isso precisa ser olhado. A estética integrativa também, ela é vida, porque ela tem esse olhar. Então, eu limpo esse aquário, devolvo água limpa para os peixinhos e aí sim eu vou ter um resultado bem satisfatório na celulite, na gordura localizada, porque tudo está ligado ao intestino. A gente é sistêmico, né? Tem exatamente, somos sistêmicos. Quando a gente fala, por exemplo, a mitocôndria ali já está saturada, não vai mais. A gente sabe o quanto a mitocôndria aumenta, por exemplo, a questão de água dela, enquanto ela cresce, quantidade física, hidratação, dieta, enquanto ela fica poderosa. Exatamente, então isso mesmo. O problema é que a pessoa fuma, não dorme direito, não faz atividade física, o cortisol tá lá em cima porque está estressado. Aí a gente tem um efeito em cascata que tudo vai estar na desgraça. Isso, tudo vai intoxicar o nosso organismo. Por isso que o olhar integrativo, ele é importantíssimo. Entende? Que aí a gente consegue olhar para tudo isso, entender o histórico. Primeiro, é a avaliação. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, por exemplo, ninguém queria fazer avaliação. E eu quase que enlouquecia, porque as pessoas queriam já chegar na clínica, por exemplo, e fazer um tratamento estético. Como é que Ninguém quer passar pelo processo, quer isso, só pegar o resultado. Exatamente. Como é que eu vou fazer uma criolipólise, por exemplo, que é um procedimento que congela um tecido, que se a gordura já é inflamada. O organismo está inflamado. Eu congelo esse tecido a -9, -10. O que eu vou ter ali se eu não tiver água naquela célula? Se eu não tiver oxigênio? O que eu vou... Porque normalmente nós somos muito intoxicados, né? Então, se eu não limpar isso, se eu não melhorar esse processo inflamatório para poder inflamar de novo, porque a criolipólise nada mais e nada menos do que uma inflamação no tecido adiposo. Agora, se eu não tiver recursos para conseguir repor essa, como é que se diz? Na realidade, regenerar esse tecido, eu vou ter o quê? Queimaduras, eu vou ter sofrimento de tecido. Então, aí a pessoa, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou tratar? A pessoa já chegava querendo fazer criolipólise, né? Então, eu já quebrei muito isso. Na minha clínica, ninguém faz nenhum procedimento sem ser avaliado. E não é só avaliado fisicamente, só olhando, só preenchendo uma fichinha, porque isso é muito superficial. Tá? Então eu avalio fazendo biorressonância, bioimpedância, a gente vai ter urinárese também agora, que a gente vai avaliar toda a inflamação do organismo, nível de inflamação. O teste do microbioma intestinal, a gente simplesmente avalia como é que está o ambiente do intestino, tá? E a análise de sangue vivo. A gente avalia como é que está o sangue daquele paciente, se ele está muito intoxicado. Então isso é sensacional, isso nos dá clareza para que eu monte os procedimentos estéticos com segurança, tratando a causa, aí eu vou ter resultados, tá? Porque não adianta, tem que ter segurança. Então, graças a Deus que hoje a maioria dos meus pacientes já entenderam, as pessoas entendem, né? Às vezes a gente vai um ou outro que não quer passar pelo procedimento e aí eu não atendo. Porque eu prefiro realmente ir com calma, fazer com que esse processo aconteça para que a gente tenha resultados, né?